Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E eu quero reafirmar que, além de ser um privilégio, é de fato uma gratidão nossa ao Senhor por poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com a igreja do Senhor aqui reunida. E é sempre bom lembrar que, tendo essa sequência iniciada na carta de Paulo aos Romanos, a minha tarefa hoje é ser até apenas aquele estranho que passa do lado de você e diz: cuidado com o degrau, quando você pode tropeçar. Porque a mensagem da carta aos Romanos, como temos visto nessas semanas, ela segue no capítulo 1 como uma ladeira ou uma sequência de degraus. O reverendo Edward começou e expôs e tem mostrado para nós, e o capítulo anterior, assim exposto, hoje é então uma pequena continuidade dessa mensagem, que será, ao meu ver, breve, porque é de fato menor, e porque é intermediária de novos degraus que se seguirão conforme a exposição que ainda continuará. Mas então vamos para o capítulo 1, e eu quero então iniciar no primeiro degrau, ainda no capítulo 1, versículo 18. Diz o texto sagrado assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do ser humano, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estamos reunidos. E rogamos então que teu Santo Espírito fale ao teu povo no fundo do coração, conforme o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Estando eu então aqui, irmãos, para falar de mais uma parte dessa bela carta que o apóstolo aos gentios nos legou pelo Espírito do Senhor, propus então um tema que foi exposto no correr da semana e ficará nos nossos meios de comunicação: ética e estética sob o arco-íris de Deus. Ética e estética sob o arco-íris de Deus. Por quê? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, já concluindo o seu ministério e tendo já ensinado onde já havia alicerce, ele mesmo sendo a razão pela qual o Senhor Deus propôs alicerce do Evangelho em muitos lugares, deseja ir para lugar onde ninguém ainda ouviu falar do Senhor. Ele tem uma preocupação com os seres humanos, porque ele entende que tem uma dívida de consciência, uma dívida para com os homens, e quer pregar o Evangelho. E, portanto, ele percebe a necessidade espiritual dos homens em ouvir o Evangelho. Quer, então, chegar em Roma, cidade que ele só conheceria depois, mais adiante, em prisão, mas ele quer encontrar a igreja, que ele nunca tinha visto face a face. Irmãos que certamente iniciaram aquela comunidade de fé depois do avivamento em Atos capítulo 2, no Pentecostes, onde havia um ajuntamento de várias pessoas de várias partes do mundo, entre elas de Roma também. Paulo, então, nunca tinha chegado lá, nunca tinha sido visto face a face, e quer chegar lá. Mas ele quer ir mais adiante, ele quer ir para o limite conhecido de então,
ele quer ir para Tarsis, a antiga Tarsis, ou a Espanha. Ele vai dizer isso no capítulo 15 da carta aos Romanos. O contexto já foi muito bem exposto em outros momentos. Portanto, ele quer chegar em Roma, dividir dom espiritual com os irmãos, receber apoio dos irmãos para seguir adiante e continuar a missão para a qual o Senhor o comissionou. E para isso, então, ele escreve essa carta. Uma carta que vai tratar das questões próprias de seu tempo e próprias do lugar para o qual ele está se dirigindo. Ele se dirige ao Império Romano. Ele se dirige à sede do Império Romano, com todas as suas vantagens, qualidades, todos os caminhos, correm para Roma. É a cidade do momento, é a cidade dessa época, mas também com suas mazelas. E é sobre isso que trata o início desse capítulo 18, o capítulo 1, a partir do versículo 18, sobre a ira de Deus que se manifesta sobre esses homens que resolvem suplantar, sufocar em seus corações a verdade de Deus, que está revelada na criação, o conhecimento das qualidades de Deus e que Deus exige de todo ser humano. Este homem, então, agora, depois que resolve sufocar a verdade de Deus, e foi o texto que lemos, que tem sido exposto até o momento, ele vai, então, agora sofrer as consequências do sufocamento da verdade de Deus em seu coração. E o primeiro estágio, o primeiro momento em que esse sufocamento se revela é na ética que esse homem vai produzir. Porque, irmãos, como eu tenho dito, então, que é uma mensagem em degraus, e o primeiro degrau, como li há pouco, é o degrau do conhecimento de Deus. Quando esse conhecimento de Deus ele é negado, sufocado no coração dos homens, o homem, então, começa a descer a ladeira abaixo para o próximo degrau. Conhecimento resulta em ação, em hábitos de vida, no que fazer, é o ethos. Esse ethos vai resultar também no que sentir. E como compreender o mundo em volta de si, nas sensações, é o sentir. Conhecer, fazer, sentir. Hoje eu quero falar sobre essas duas partes, o fazer e o sentir, visto que o reverendo Edward, semana anterior, nos falou sobre o conhecer. E o homem resolveu desconhecer a Deus, naquilo que Deus resolveu se revelar na criação. Sufocou o conhecimento no coração. Só tem um problema. Todo conhecimento de Deus é comprometedor. Não há conhecimento na existência humana que não exija de nós uma atitude. Quando você sabe que alguém está doente, você então tem que ou tomar remédio, ou orientar a pessoa que tome remédio, procure orientações médicas para cuidar de si. Toda situação exige uma postura, uma atitude, exige o que fazer. E isso também redunda em questões de sentimento. No entanto, o homem continua na sua caminhada em rebeldia. Há um livro que eu gosto bastante de ler e voltar a ler, se chama Criação Restaurada, Albert Wolters. Ele fala de uma coisa interessante. Eu aprendo muito com ele e e compartilho com vocês. Ele diz que a criação de Deus ela foi feita em dois sentidos. Em estrutura e em direção. Estrutura é aquilo que não muda. Direção é aquilo que é mudável. O homem pode mudar, pode adaptar dependendo das situações. No entanto, quando o homem resolve abafar o conhecimento de Deus em seu coração, ele está negando a estrutura de Deus em toda a criação. É disso que Paulo fala. Na linguagem comum de seu tempo, Paulo está dizendo, o homem abafou o conhecimento de Deus, o homem ousou mexer na estrutura de Deus para a criação. E ataca principalmente a joia de maior valor em toda a criação, o ser humano. O que há de estrutural no ser humano, aquilo que não deve ser mudado, é aí onde o homem, sem Deus, resolve mudar. E, portanto, as direções que ele vai tomar são direções que não agradam a Deus. Estrutura e direção. Quando a estrutura está correta, a direção é correta. Quando a estrutura é atacada, a direção é errada. E a primeira direção que eu quero falar nesse momento, visto que o homem negou a estrutura, negou o conhecimento de Deus, como li agora há pouco, a primeira direção que ele toma, errada, é de atacar a ética que Deus exige. Então chegamos no texto propriamente dito desta noite, versículos 24 e 25. Acompanhe comigo a leitura.
Por isso, diante de tudo que eu li há pouco e tudo que o apóstolo Paulo narrou, por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Note aqui onde está a estrutura. O apóstolo Paulo, ao falar brevemente nesses versículos, ele não se cansa de, ao final, no versículo 25, romper em louvor ao Senhor, o qual, nosso Deus, Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso é estrutural. O louvor ao Senhor e o reconhecimento de que tudo que Deus faz é magnífico, é bendito, é digno de exaltação, de louvor. Isso não se muda. E, portanto, o homem não deveria mudar a si mesmo e mudar naquilo que Deus lhe fez para si, porque é o melhor. Leia-se o capítulo 1, o capítulo 2 de Gênesis, quando o Senhor Deus cria todas as coisas, faz tudo muito bem. E quando termina a criação, diz o texto que é tudo muito bom. Tudo bom e tudo muito bom. Deus faz de modo perfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que é de fato estrutural no ser humano sempre ocorre em 3 níveis, ou de 3 formas, de forma tripartite. Na relação do ser humano com Deus e do ser humano com o próximo. Quase você poderia desenhar um triângulo. Eu com o próximo e com Deus. O próximo com Deus e comigo. E assim essa relação tripartite. Quando essa cadeia é quebrada, quando essa relação é quebrada, surge então um problema. O homem tem um problema na mão. Qual é o problema? Na verdade, o problema está no seu coração. Ele sufocou o que não devia sufocar. Ele mexeu nas estruturas e temos visto, pela nossa experiência humana, quando os homens mexem na estrutura de prédios, edifícios desabam. O homem quer mexer na sua própria estrutura e tem mexido na estrutura onde não deveria mexer. A direção, então, como resultado, não é positiva, porque quando ele tenta, então, sufocar a verdade de que só há um Criador, e sendo Criador, ele determina como devem viver as suas criaturas. E toda honra há ao Senhor nisto, porque a vida do homem é abençoada nisto. O Salmo de número 8, o Salmo 8, é um salmo de exaltação das qualidades do homem, porque Deus assim fez. Ó Senhor, quão magnífico então na terra é o teu nome. Tudo criaste, entregaste na mão do ser humano. Que coisa belíssima. Isso é estrutural, isso é poderoso. E como é que o homem nega isso? O homem resolve agora viver segundo sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. E visto que ele tem em seu coração algo que lhe incomoda, algo que sempre lhe denunciará no íntimo do seu coração de que ele não está bem, de que ele está errado, assim procedendo, ele precisa mudar. É o que diz o texto aí. Eles mudaram a verdade em mentira. Seria possível mudar a verdade em mentira? Porque verdade ainda é verdade, sempre será verdade. Não é à toa, então, que o apóstolo Paulo vai dizer que, tendo eles mudado a verdade, trocado a verdade de Deus pela mentira, o apóstolo Paulo usa uma expressão que já foi incorporada no nosso idioma português, a pseudo. Eles trocam a verdade de Deus pela pseudo-verdade. O que diz aqui como mentira é pseudo. O homem, então, vive uma pseudo-verdade para a sua vida e cria para si uma verdade que lhe é própria, segundo sua própria vontade. Sabe o que me faz considerar isso? No Salmo de número 10. Há um versículo no Salmo número 10 que me põe a pensar sobre isso, quando diz o texto assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Salmo 10, versículo 4. Você depois deveria marcar na sua Bíblia. O homem que foge de Deus, ele resolve dizer que Deus não existe. E ele cogita. Já tem a conclusão. Não quer investigar. Foge de encarar a realidade. Não quer admitir que há um Deus. Não quer investigar sua própria natureza.
não quer reconhecer o quanto ele é grandioso por ser o que é. Criatura de Deus, segundo a vontade de Deus, para viver segundo a vontade de Deus neste mundo que Deus criou. Mas ele então não quer investigar, não quer saber de Deus, na sua soberba, e qual o resultado? Ele cogita, ele já tem resposta para si. Eu não quero pensar sobre Deus, eu já concluí, Deus não existe, eu vivo a minha vida como eu quero. É a loucura do homem sem Deus. E então ele cria para si um auto-engano, uma pseudo-verdade. E essa pseudo-verdade vai atacar aquilo que na criação é de mais valoroso: a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus no homem. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai falar para nós, também em Colossenses ele repete esse pensamento, de que nós somos luzeiros, nós somos holofotes de Deus, espalhados no mundo que Deus criou. Fomos criados para vivenciar e multiplicar e iluminar por onde passarmos e replicarmos as qualidades de Deus. Se o homem, apesar de ser o que é, basta você ligar a televisão e ver o noticiário, apesar de tudo, todas as barbaridades que o homem comete, ainda é possível atos de bondade, é porque só há um que é bom, Deus. E se nos indignamos com as injustiças da televisão, da sociedade em que vivemos, é porque só há um que é justo, que é Deus. Portanto, as qualidades de Deus devem ser vistas no homem, é a imagem de Deus impressa no homem. E o homem, o ser humano, homem e mulher, devem espalhar isso pelo mundo. O homem, então, o ser humano que sufoca isso no seu coração, cria para si um engano, vive uma pseudo-verdade, constrói a sua própria, a palavra que está na moda hoje em dia, a sua própria narrativa, uma narrativa de si, negando a Deus, claro. Então ele muda a ética. Irmãos, ética é um dos ramos do estudo filosófico que fala sobre os hábitos, as questões do comportamento e as questões que identificam o que é certo do que é errado, do que é bem e do que é mal. O que vai dar uma avaliação sobre o que de fato é moral entre os homens. O que é certo, o que é errado. Pode isso, não pode aquilo. Isto é ético, isso não é ético. Isso é tão sério em nossas vidas que trazemos para o nosso dia a dia um pequeno aspecto disso. E quando sentamos à mesa, então vamos educar nossos filhos, saber se eles lavaram as mãos, se estão com as unhas limpas, se a mesa está bem posta, se depois de sair da refeição lavaram as mãos. Criamos então etiquetas, que são pequenas éticas, pequenas formas de viver a nossa vida diária. Enquanto que a ética, como ramo filosófico, trata das grandes questões, de como de fato o homem vive neste mundo de Deus. E o homem tem deixado isso para lá. Ao contrário, tem criado para si uma ética própria, uma ética sem Deus. Resultado, a criatura deixa de servir ao Senhor, ao seu Criador, e vai servir a outra criatura. A consequência direta, irmãos, de se abandonar o conhecimento de Deus, é que a conduta do homem começa a mudar. Ele vai agora estabelecer para si novos hábitos. Infelizmente, daí resultarão neuroses, transtornos, a maioria não inconscientes, coisas que nem sempre ele percebe. Mas quando vai negar a Deus e viver sua própria ética, sem perceber, o homem está se escravizando à sua própria imagem, a imagem da criatura. E o homem então cria hábitos escravizadores. E nesses hábitos escravizadores em que ele mente para si mesmo, nessa pseudo-verdade de que ele é livre, ele é mais preso do que qualquer outra coisa, porque agora a criatura vai servir a outra criatura em lugar do seu Criador. E quando as pessoas negam a Deus e não querem saber da palavra de Deus, constroem para si outros deuses. O primeiro Deus sou eu mesmo. Semana anterior, o reverendo Edward expôs isso muito bem. O quanto nós nos admiramos, o quanto nós nos amamos,
o quanto nós nos idolatramos no nosso conhecimento, do nosso fazer, no que podemos transformar, eu e eu. Ou como dizia o poeta, há quanto tempo eu venho me procurando, tanto tempo faz, nem me lembro mais, né? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. O primeiro ídolo que o homem constrói para si, afastado de Deus, é uma supervalorização do seu próprio eu. Mas não somente isso, ele se escraviza também a outros homens como ele. Ele se escraviza, como eu mencionei, nesses hábitos escravizadores, em que ele vê no outro a figura do Deus que ele negou. Lembra daquela figura que eu mencionei, como um triângulo, uma relação tripartite, eu, Deus e o próximo, de modo que eu devo olhar para o próximo à luz do que Deus me diz do que ele é. Mas se eu ignorar Deus, eu só olho para o próximo como única referência, portanto ele se torna o meu Deus. E eu não quero ouvir da palavra de Deus, não quero ouvir discursos religiosos. Eu prefiro ouvir aquele tal homem que é um expert naquele assunto. Ali é uma autoridade na minha vida. Criam pseudo-verdades nos seus hábitos escravizadores. O homem perde a referência principal, que é Deus, estabelece para si outras referências. Não o Criador, mas agora a criatura. E isso você vê em situações diversas. No lar, no trabalho, em diversos momentos da nossa vida, o homem que larga o Criador apega-se cada vez mais à criatura. E aqui começam alguns problemas que o apóstolo Paulo vai mencionar mais enfaticamente na mensagem que será exposta semana que vem, porque é a continuação dessa mensagem. Nos efeitos, de mais um degrau abaixo, de quando o homem nega o seu Criador e se apega com todas as forças à criatura, servindo a criatura em lugar do Criador, está no final desse trecho que logo mais será exposto para os irmãos. E sem Deus como referência, o homem olha a outra imagem do homem como única referência de si e toma para si agora um apego total, um apego quase patológico. Deixa eu usar essa palavra porque é a palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala de deixar de se inflamar em desejos. É essa raiz da palavra, da patologia. É algo quase patológico, de abarcar o outro para suprir o vazio de Deus que ele não quer deixar ocupar. Afinal, ele sufocou as reivindicações de Deus, o seu Criador, no coração. Se Deus não pode estar no meu coração, quem é que pode estar? Quem do tamanho de Deus pode ocupar o meu coração? Diga você. Portanto, o ser humano, largando Deus, apega-se a tudo, numa fome de alma incessante para cobrir o vazio do seu coração. E então nascem as corrupções dos relacionamentos. A primeira é o que Paulo fala aqui. E ele é claro em dizer, versículo de número ainda 24 e 25. Entregou-os à impureza pelo desejo do seu coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao dizer aqui desonrarem o corpo entre si, ele está dizendo para desconsiderarem, para desprezarem, para não reconhecerem o valor do corpo que eles têm entre si. Quando o homem afasta-se de Deus e faz de si o próprio Deus, e vê no outro, na carência que ele agora precisa suprir da falta de Deus, a primeira coisa que ele faz é desumanizar o homem. Há uma desonra do outro homem, há uma desonra do outro ser humano. Eu não vejo mais ser humano como tal, criatura de Deus, como eu, como imagem de Deus. Eu vejo aquele ser humano como objeto para que então eu possa desonrar, desprezar, desconsiderar. E eu desconsidero as qualidades de Deus naquela pessoa e não consigo mais vê-las como alguém que espelha bondade, justiça, amor, caridade, que vem de Deus. Eu desonro. E isto, bom,
dá início a uma coisa que podemos chamar de pulsão de vida e morte, de ódio e de amor, que inflama os relacionamentos e que enchem as manchetes policiais também. E que, infelizmente, tudo isso é colocado num discurso de ódio religioso. Seria, de fato, ódio religioso o resultado dessa busca para preencher o vazio da alma, que não se consegue, então se vê no outro algo a que se apegar absurdamente. E Paulo usa um argumento que deve ser um argumento nosso, porque é bíblico. Ele não discute argumentos sociais, econômicos, não nessa parte da Bíblia, nesse trecho. Ele vai à raiz da questão. Ele discute fisiologia. Ele discute a physis. Ele discute a natureza humana. Note que ele fala sobre homens que se apartam de Deus e se desonram entre si e desconsideram o uso natural ou o modo natural de viver. Physis, fisiologia, que já está incorporado no nosso dicionário, também é uma palavra de raiz grega que Paulo usa aqui. Mas por mais que o homem tente, ele não vai conseguir, no argumento da physis, fugir do dilema dos cromossomos X e Y. E se tentar, labutará em erro. Se até isso ele nega, então nem Freud explica. Agora, se não somente o homem muda, afastado de Deus, os seus hábitos, e é disso que os versículos 24 e 25 falam, de hábitos escravizadores que o homem toma para si como resultado de abafar a verdade de Deus em seu coração. E como eu nego Deus, eu tenho que preencher o lugar de Deus em minha vida, e o lugar de Deus em minha vida vai ser preenchida comigo, com meu ego, e na obsessão pelo outro, na compulsão pelo outro, na patologia sobre o outro. Então, como resultado, os versículos 26 e 27 nos falam que da ética descemos mais um degrau para a estética. Acompanhe comigo. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, contrário à physis. Da mesma forma, também homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se é verdade que nos 2 primeiros versículos a ênfase está em trocar a verdade de Deus por uma mentira, uma pseudo-verdade, e o homem então agora vai viver essa mentira, vai viver essa pseudo-verdade, vai criar ídolos para si na ilusão que ele causa do afastamento de Deus. Esse ethos, essa ética, vai resultar numa estética. A ênfase aqui está lá no versículo 27, quando diz que Deus os entrega para se inflamarem mutuamente em sua sensualidade. Assim como a ética, a estética é também um dos ramos de investigação filosófico. Ela vem de uma palavra que significa sensação. Quando, no trato medicinal, se precisa suplantar por um momento as sensações de dor ou algo parecido, o homem, então, usa os meios naturais para aplicar a anestesia. A anestesia é uma palavra derivada da aestésia, de onde vem, então, a nossa estética.
é negar a sensação, é suplantar o que incomoda por um momento. E o homem então vive tendo negado a Deus e criando para si verdades pseudo. Agora ele precisa, para suportar esta mentira, criar para si sensações. Ele precisa dizer para a sua consciência de que a opção que ele tomou é melhor. Porque, do contrário, ele se vê diante de um grande dilema. Reconhecer-se pecador, voltar-se para Deus, cumprir o mandato de Deus para a sua vida, ou perseverar no engano. E este auto-engano, então, precisa de uma muleta para continuar. Essa é a muleta dos sentidos, da experiência dos sentidos. Irmãos, sentir, ter sensações, não é algo errado, ao contrário. Lembra que eu falei no início sobre estrutura e direção? Ter sentimentos e também provar sensações é da estrutura do ser humano. Deus criou também para sentirmos isso. Afinal, lembre-se que quando Deus cria homem e mulher, Ele os coloca num jardim chamado Jardim do Éden, a região do Éden. Prepara agora um lugar ainda mais especial chamado jardim. E no jardim coloca esse homem. E se você entender o que significa Éden, Éden significa delícia. Então Deus cria o homem para colocá-lo num jardim de delícias, de sensações mil, sensações sob a vontade de Deus, sensações sob o arco-íris de Deus, sensações aprovadas por Deus, conforme Deus os criou. Então, sensação não é um problema com o ser humano, menos ainda com os cristãos, seres humanos que agora compreendem, à luz do Espírito, a mensagem do Evangelho. Sensações nunca foi um problema para o ser humano. Mas usar as sensações como forma de aplacar as inquietações da consciência de um homem que nega a Deus para fazer de outro homem o seu Deus, a sua própria imagem refletida no homem e não diante de Deus, isto é danoso. Então é mais um degrau que o homem desce. Nega a Deus, desce um degrau. Cria para si uma pseudo-verdade, desce outro degrau. Precisa agora criar um ambiente de sensações que lhe digam a todo tempo: você está certo, continue assim, está tudo bem com você. Isso é problema dos religiosos, é coisa de Bíblia. Ele esqueça, você está no caminho certo. Veja como você se sente bem. Aproveite a sensação. Anestesie sua consciência. No entanto, a boa e velha fisiologia, a physis, a natureza, é a primeira a colocá-lo diante do tribunal de Deus em sua consciência. O cheiro de uma tangerina quando você abre, o sabor de uma manga provada, o gosto da água quando você tem sede, coisas boas que Deus criou para nossa satisfação, o encontro, o aperto de mão, o abraço, a intimidade dos que estão compromissados em matrimônio, sensações boas que Deus criou para o ser humano, que, no entanto, quando cria uma pseudo-verdade, um ethos de engano, redundará numa estética de abominação. Note que quando Deus cria o ser humano, e depois então cria homem, depois cria mulher, está no relato do capítulo 2 de Gênesis, Deus então vê que o homem está só, lhe cria uma auxiliadora, e Deus então lhe traz essa auxiliadora. E o que é que ele diz? Esta, na verdade, é osso dos meus ossos. Varoa será chamada. Essa é a estética de Deus para o ser humano, que está lá no jardim. É uma estética teológica, porque é Deus quem cria, estabelece o papel ideal de homem e mulher.
na união plena, aprovada por Deus. É uma estética científica porque a mulher é feita da costela do homem. Já sabemos hoje do valor das células-tronco como meios de, na pesquisa científica, encontrar formas de identificação com o outro. A costela. É uma estética visual. Deus vem e traz essa mulher para esse homem que estava antes anestesiado para que Deus fizesse a operação. Lhe retirasse uma costela e lhe preenchesse o lugar com carne. É Deus quem traz, é uma estética visual. Aprecie, esta é a companheira que eu tenho para você. E então, no ensino da mensagem bíblica, né? Quem traz a noiva é o amigo do noivo. Uma relação tripartite, Deus, homem e o próximo. No caso agora, a sua companheira, a mulher. É uma estética corporal, ele olha e vê, ela é igual, mas é diferente. Ela é igual a mim, mas é diferente de mim. Sensações ali são compartilhadas. E, sobretudo, é uma estética social. Deus estabelece o núcleo abençoador da sociedade. E quando não adianta você vir com alguns argumentos na Bíblia, mas fulano e beltrano na Bíblia não fizeram bem assim, tiveram outros relacionamentos. Veja a vida dessas pessoas e veja o que resultou. Não tiveram boa vida, uma vida plenamente de sossego. Davi, Salomão, Jacó. A estética social que Deus prepara para o ser humano é do encontro de homem e mulher, um homem e uma mulher. Então você tem aquilo, finalmente, o sentido do Salmo 8, né? Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, tudo o Senhor criou, e agora deixa ao comando do ser humano. Mas, como estamos falando de estética, estamos falando também de que há uma luta espiritual na vivência dessa estética. O relato bíblico continua no capítulo 3 de Gênesis, e eu vou ler um trechinho para vocês. Quando o diabo, a antiga serpente, se aproxima e induz uma ética própria, uma ética satânica, de uma pseudo-verdade na relação entre homem e mulher. E diz então o texto: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não falou isso. Não coma de nenhum fruto de nenhuma árvore. Uma pseudo-verdade. Propondo um etos satânico. E a mulher caiu e responde. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não falou nem de comer, nem tocar. Deus só disse, não toque nesse fruto, não se aproxime dele. A preocupação dela já era outra. Ela já estava assumindo a ética, a pseudo-verdade de Satanás, e ela agora apelou para os sentidos. Não podemos nem tocar nele. A ética redunda numa estética. E sabe qual é a estética que Satanás sugere? Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora avisa o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido com ela, e ele comeu. Uma ética distorcida produzirá uma estética também distorcida, que levou então nossos primeiros pais ao pecado. Então acompanhe comigo. O homem sufoca a verdade de Deus. Ele cria novas éticas, pseudo-verdades.
vai depositar nessa verdade toda a sua fé, porque ele tem que viver segundo essa mentira. Ele não quer ser reconhecido como enganado, principalmente por si. Então se anestesiam as consciências através da estética que o mundo tem a oferecer. Então, desde o Éden até os nossos dias, você deve se perguntar agora, como um cristão sincero: e Deus nessa história? Deus ficou frustrado, destronado, entristecido? Qual é a resposta de Deus? Eu lembro do Salmo de número 2, quando os homens se afrontaram contra o ungido do Senhor. Porque, no fundo, tudo isso é rebeldia contra o seu Cristo, o Cristo do Senhor. E disse Deus, no Salmo de número 2, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E é o que diz o capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade do homem que sufoca a verdade de Deus e troca pela mentira. Nós somos criados para as sensações, não é errado isto, é estrutural em nossa vida, não há problema, desde que você não troque o que é principal de Deus, da sua vida, pelo que é secundário. E disto o homem não pode fugir, porque o apóstolo Paulo fala sobre o modo natural. A physis é o primeiro tribunal, usando o trocadilho, é o primeiro juiz natural do homem, na consciência diante de Deus. É a physis. Ainda que ele viva um ethos, uma pseudo-verdade, que verdade não é, a sua psique é o delator na consciência. A alma haverá de denunciá-lo, seja no espelho, mas principalmente na alma, diante de Deus. E eu já estou então caminhando para o final, para lembrar o seguinte aos irmãos. Se o ser humano sufoca a verdade de Deus e troca pela mentira, vive uma mentira, uma pseudo-verdade, uma ética afastado de Deus, ele vai produzir também uma estética distorcida. E é o que vivenciamos isso na nossa sociedade. Basta você ligar a televisão, os anúncios, as mensagens nas telenovelas e nos argumentos que se impõem na sociedade. E Paulo vivenciou isto. E eu acho interessante quando as pessoas ficam dizendo: corajoso foi o governador lá do estado que falou o que ele sentia, vivendo a pseudo-verdade dele. Ora, corajoso era Paulo de dizer isso no primeiro século, numa mensagem para a capital do Império Romano, que vivenciava isso como naturalidade. Corajosa é essa mensagem que devemos guardar em nosso coração. E se você ainda acha que eles eram evoluídos, olhe como era o Império Romano da época de Paulo e posteriormente. E aí os estudiosos vão falar muitas coisas sobre qual teria sido a razão do declínio de Roma, do grande Império Romano. Vão dizer que eles enlargueceram muito as fronteiras e não tinham mais condições de manter protegidas. Vão dizer que por conta da Pax Romana eles assumiram muito a cultura de outros povos, se tornaram enfraquecidos na cultura. Alguns falam até que a hiperinflação que eles viveram, mas também falam da desordem social. Ora, de cima vai abaixo. A ética vivenciada pelos imperadores era também vivenciada pelo povo na rua. O pão e circo, tanto falado, era uma forma de anestesiar as dificuldades da vida, enquanto imperadores viviam em seus bacanais, em cultos a Baco, deus do vinho, do desregramento, de comer até vomitar, e beber até perder a consciência, porque eles precisam anestesiar as sensações. Uma estética corrompida para dizer que você está bem. Não se preocupe, errados são os outros. Você está certo. E sodomia, muita sodomia. Não à toa que os que estavam em alta posição tomavam para si, infelizmente, meninos adolescentes como discípulos,
para lhes transmitir conhecimento, para lhes transmitir vigor para a guerra. E essa cultura ia se perpetrando. E, infelizmente, também aos nossos dias, isso tenta, em todo tempo, nas primeiras brechas que podem ser implantado em nossa sociedade. Não é de hoje, não é de hoje. Como alguns dizem, as coisas começam na Europa, se estragam nos Estados Unidos e são provadas por nós aqui. Não é de hoje que essa luta inicia. Na metade do século passado, os homens se arvoraram numa tal de revolução sexual, numa tal de extravasamento das funções, de quem é quem, dos papéis de gênero e tudo mais. E hoje o que nos parece tão horrorizado já é assunto que, para outros, em outros países, já é fato dado. Mas começou assim. Sufoca a verdade de Deus. Viva uma pseudo-verdade, um ethos dissociado da palavra de Deus. E vai redundar numa estética afastada do Criador. Ah, que saudade de poder comer um hambúrguer sem precisar enfrentar o debate ideológico, né? Coisa simples. De tudo se polemiza. Porque esse é o objetivo. É mexer com a estética, com as sensações. Independente de como sejam as posturas do mundo, a igreja deve seguir. A igreja deve seguir. Talvez você pergunte, mas pregador, no título da mensagem, você disse ética e estética sobre o arco-íris de Deus. Onde está o arco-íris nisso tudo? É que o arco-íris, não se esqueça, é de Deus. Não se esqueça, o arco-íris é de Deus. Livro de Gênesis, quando Deus fala com Noé, lhe entrega uma promessa bendita, promessa belíssima, de que o mundo que foi feito em água, como também o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, vai dizer, o mundo que foi criado em água, agora não mais será destruído em água como nos tempos de Noé, mas estão os elementos reservados para serem abrasados em fogo. É isso que o arco-íris nos lembra. E nessa luta pela apropriação simbólica, em que você não pode mais discutir se é dia dos pais ou das mães, nos Estados Unidos há um debate que não se pode mais discutir, não se pode mais falar a palavra mãe. Troque-se mãe por a que deu a luz, a geradora de vida. Não fala mais mãe, mãe é ofensivo. E aqui eu quero falar para vocês que essa luta se dá basicamente em dois frontes. O primeiro fronte é da ruptura. É do impacto, de causar efeito, de estarrecer, de impactar. A ruptura se dá, como eu disse, nessa estética. Mas também nessa estética da imposição. Tem que ser como eu entendo que seja. E se tem um povo na terra, a despeito do que dizem contrário, mas se você for sincero, você vai admitir, um povo na terra que é tolerante é o povo cristão. Porque até podemos dizer, olhando no olho, com amor e caridade, você está errado segundo a vontade de Deus. Mas vai continuar vivendo sua vida. Quando você se dispuser a reconhecer seu erro, se arrepender, eu estou aqui para te abraçar. Essa é a ética do cristão. No entanto, a ideia que se passa é que nós nos impomos, quando é o contrário. Primeiro, a postura da ruptura, do impacto. Não fale a palavra mãe. Não diga que é homem, diga que é mulher. Não use azul, nem use a rosa. É do impacto. E na semana anterior, há 2 semanas, o ministro da nossa Suprema Corte decidiu que essas questões de colocar no certidão de nascimento do nascituro sobre informações se é sexo masculino e feminino, deve ser suplantada. Não é para agora. Isso deve se resolver depois. Pesquise depois. Infelizmente, é o meu homônimo. É o meu xará. Mas não só a ruptura, que é uma das frentes de combate, também a afetação
O que mais se luta, o que mais se deseja nessa batalha é afetar os sentimentos, é afetar as consciências. Um colega compartilhou comigo uma coisa muito interessante, que ele colocou então 3 copos com água na metade, um pouco mais do que isso, na metade. E antigamente se dizia, bom, a visão do otimista é que está quase cheio. A visão do pessimista é que está quase vazio. A visão dos nossos dias é esse copo me ofende. É afetação. Isso me ofende. Você não pode ter opinião. Você não pode dizer o que você é. Você não pode, de fato, ter a condição de se declarar cristão e viver segundo a vontade do Criador. Isso me afeta. É uma sociedade marcada pela afetação. Primeira ruptura. Cale-se. Não diga nada. Suplante isso. Depois a afetação. Isso me incomoda. Afaste-se de mim. E onde está o arco-íris pregador que você não falou? Veja, se é verdade que a cultura está toda também manchada pelo pecado, como produção humana, produção desse ethos corrompido do homem, essa ética na cultura, ela não deve ser de todo desprezada. Cabe a nós, como cristãos, redimir também a cultura. E um dos meios também é usar a mitologia dos homens como prova de denúncia de suas próprias consciências que negam a Deus. Por exemplo, já que estou falando de arco-íris, Íris, na mitologia grega, era uma das deusas que servia a deusa Juno, esposa de Zeus, portanto, alguém da elite do Olimpo. E quando ela vinha trazer uma mensagem dos deuses à terra, ela vinha pelo arco-íris. Sabe o que isso significa? Quando a cosmovisão é aplicada para redimir uma cultura que se afasta de Deus, que na mitologia os homens estão se denunciando de que o arco-íris é mensageiro. Mensageiro de uma verdade que nós conhecemos. Daquela do homem que ficou 120 anos pregando justiça, pregador da justiça, Noé, até entrar na arca e chegar o juízo de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse primeiro século, em que o apóstolo Pedro, em que o apóstolo Paulo escreve, vai dizer na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que os céus não serão destruídos na ira do Senhor, na sua vinda, com água. Não se preocupe. O arco-íris que brilha nos céus é um lembrete de que Deus cumprirá sua promessa. Deus é com seu povo. Louvado seja o Senhor. E, portanto, quando vemos esses movimentos se abrigarem em bandeiras com cores do arco-íris, é de ter piedade. Como cristão, temos que olhar com um olhar de misericórdia. Porque, na verdade, eles estão dizendo, olha, eu sei que é uma mensagem. Eu sei que virá o fim. E eu sei que eu estou vivendo um ethos afastado da vontade de Deus, manifestado numa estética corrompida, mas eu estou me enganando. E, infelizmente, eles se abraçam em cores que denunciam que virá o juízo. O arco-íris, irmãos, as cores do arco-íris devem ser para nós uma lembrança de que virá o fim. Virá o fim. E é tempo de arrependimento. E eu quero deixar uma coisa bem clara também. Eu estou com esse tema agora, nessa noite, falando em mais um degrau dos outros que virão. E parece monotemático, porque é o que o texto nos exige nessa noite. Mas a igreja cristã, ela não pode ter apenas ser monotemática em pecado. Pecado para cristão é só na área sexual. Não! O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, vai dizer, Coríntios, vocês precisam mudar o estilo de vocês, a vida de vocês. Sabe por quê? Porque não vai entrar no reino dos céus os feiticeiros, os bebedores, quem mais? Ele estava falando os homossexuais, os roubadores. O apóstolo fala isso. E sabe o que ele diz no final dessa exortação? Muitos entre vocês eram assim. Tenham piedade desses.
diante da mensagem que temos nessa noite, é de olhar para o mundo e ter piedade. Porque não fosse a graça do Senhor, lá estamos nós com eles. É a graça do Senhor que nos sustém. E para falar de estética, eu quero terminar com um trecho de um poema da antologia de Gregório de Matos, que me acompanha quando eu penso sobre essas coisas. E Gregório de Matos, aplicando isso, ou pelo menos nós fazendo essa leitura para o nosso texto, para o nosso ensino, traz para nós a seguinte lição, quando ele diz: uma só natureza nos foi dada, não nos criou os naturais diversos. Um só Adão criou, e este do nada. Todos somos ruins, todos perversos. Só nos distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Para a glória de Deus, irmãos, sejamos adversos ao mundo. Compreendamos que o mundo precisa, afastado de Deus, de uma anestesia. Está vivendo essa anestesia. É uma estética, fruto de uma ética, fruto de um conhecimento de Deus negado. Que Deus tenha piedade. Amém. Oremos. Senhor, tua palavra aqui foi exposta aos meus irmãos. Que o Senhor, pela tua misericórdia, se digne em aplicá-la aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.